queridos, essa noite eu tenho a palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao que Deus está fazendo nesse lugar. Nós precisamos preparar a noiva para o encontro com o noivo. Amém? Porque ele está vindo. Se as profecias da Bíblia dizem a verdade, e se tudo que foi predito na Bíblia é verdade, então isso significa que tudo o que está acontecendo, o que vemos com nossos olhos, que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então a gente precisa prestar atenção. As profecias se estão cumprindo. Todas as profecias de Mateus 24, do Apocalipse, Lucas 21, são profecias poderosíssimas que se estão cumprindo nos dias de hoje. Por isso você precisa prestar atenção. E é por isso que a noiva precisa se preparar, porque o Jesus está voltando. Amém? Não é conversa fiada, não é um slogan evangélico, é uma verdade eterna e uma realidade pela qual nós pisamos como fundamento e cremos que Jesus está voltando. Jesus está voltando, é uma realidade, ninguém pode negar isso, amém? Você liga ao jornal, assiste o jornal, vê as notícias do periódico, do newspaper, diário, não sei como é o nome aqui, a Folha de São Paulo, e de repente você bate com as profecias da Bíblia. É tremendo isso. Então a gente precisa se preparar. O problema é que a igreja está pensando que algum dia vai voltar Jesus e se cansa de fazer o bem. Então, quando se cansa de fazer o bem, esquece que o seu noivo está voltando. E ele chegará como ladrão na noite, quando você menos espera. Então, não dá para relaxar, não dá para descuidar, não dá para baixar os braços. Temos que nos preparar. Durante meus anos que eu tenho servindo a Deus, já são muitos, não vou dizer quantos anos, né? Mas já vai fazer 40 anos, né? Nossa, estava velho, né? Aí a gente vai estudando a Bíblia, estudando a palavra. Eu creio que uma das coisas mais importantes que a igreja precisa se preparar nesse tempo são várias coisas. Em buscar a Deus, que isso é um sinônimo de intimidade, de comunhão com o Senhor, de búsqueda de Deus. Buscar a Deus com todo o nosso coração. Tudo na vida se trata disso. Toda vez que você se aproxima, se achega do Senhor, é para você ter comunhão com Ele. Então, isso é uma das formas mais importantes. Como os tempos que vivemos, os tempos contemporâneos, as pessoas estão muito ocupadas, então não tem tempo para ter intimidade com Deus. Já um casal que se ama muito, apenas tem tempo para poder ter intimidade, porque a esposa trabalha o dia todo, o homem também trabalha. Chega à noite, bom, vamos ter um tempo de amor, um tempo romântico, aí os dois caem no sono, pegam no sono. Eu te amo, amor. Isso é a crua realidade dos tempos que vivemos. Se acontece com você, não é coincidência. Então você quer ter intimidade com seu amado, com sua amada, mas está arrebentado. É assim ou não é assim? Não é verdade que estou falando? Então você está cansado. Então, uma das tantas formas que a gente precisa trabalhar é na búsqueda de Deus. Você nasceu para buscar Deus. E eu vou te contar uma coisa. Todos os dias, o Senhor vê desde os céus. Salmo 14, versículo 1. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou desde os céus para ver se tinha algum entendido, algum inteligente. Pelo amor de Deus, Deus fala, você é inteligente. Algum entendido que buscasse a Deus. Mas ele não encontrou. Sei como fica triste Deus quando Ele te busca, para você simplesmente olhar para Ele e dizer: Jesus, eu te amo. Aí você está olhando outras coisas. Aí você está distraído, distraída. Sabe como Jesus fica triste? Ele anela tanto ter intimidade conosco, mas somos pessoas extremamente ocupadas, temos nos tornado martas nesse mundo contemporâneo em que vivemos. Então esse é o propósito. Eu acho que um dos pontos fortes dessa igreja, e ela bate no ponto continuamente, a nossa querida pastora Cláudia, sobre termos intimidade com Deus. Amém?
Então, acho que vocês estão aprendendo sobre esse tema aqui. Outro assunto que eu acho que é um dos pontos mais importantes no tempo do fim, o que Deus quer ensinar à igreja para se preparar, é o assunto da mordomia, pastora Cláudia. Sermos bons administradores dos recursos que Deus nos deu. A mordomia nem mais nem menos que saber cuidar do jardim. Quando Deus confiou o jardim para Adão e Eva, Ele esperava que eles cuidassem bem daquele jardim. Acontece que todos nós temos um jardim para cuidar. Talvez seja sua família, seu filho, sua filha, seu cônjuge, seu trabalho, seu negócio. Eu não sei qual é o jardim que Deus te confiou, mas você precisa ser um bom administrador. E acontece que aí vem os problemas, que a gente não sei o que passa pela nossa cabeça, mas temos sido maus administradores dos recursos de Deus. A nossa vida se caracteriza pelo desordem. Desordem em todas as áreas da vida. Somos craques, feras. Somos expertos em desperdiçar os recursos de Deus. E você precisa levar a sério que o desperdício Jesus não aceita. Se Ele mesmo, quando Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, Ele separou o que sobrou em 12 cestas, para que não haja desperdício. Entenda disso. Então nós somos geralmente pessoas com o mau hábito de sermos desordenados, maus administradores. Eu não sou melhor que você, mas eu vejo que isso que Deus começa a trabalhar na minha vida e na vida de muitos crentes, muitos cristãos que estão endividados até o pescoço, não conseguem segurar a tentação de usar seu tal de cartão de crédito. Não é para jogar fora, nem queimar, nem eu vou te pedir para fazer isso, mas você precisa aprender de educação financeira, senão tua vida vai ser uma contínua opressão, desespero, agonia, aflição, para você não conseguir pagar suas contas. E aí vai ficar sempre com problema financeiro. Então, o desordem se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Temos o desordem muitas vezes de desperdiçar nossa saúde. Comemos que não é brincadeira. Eu sei o que estou falando. E além disso, tem uma esposa que faz umas empanadas argentinas tão gostosas. Aí é um sofrimento, né? Mas os cristãos evangélicos não bebem, não fumam, não consomem drogas, geralmente, né? Mas eles comem que não é brincadeira. E a morte vem pela boca, né? Começa a comer e comer de forma desordenada e aí acabou. Então, isso é um dos temas que a gente precisa trabalhar, mordomia. Como limpar o desordem de nossa vida. E outro tema muito pontual, como preparar a noiva para o encontro com o noivo, é que a igreja vem sofrendo muito. E vem sofrendo muitos ataques. Há uma guerra, vocês sabem, quem concorda comigo que existe uma guerra espiritual desenfreada, querendo acabar com nossas vidas. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? O inimigo está bravo contra nós e temos uma guerra campal, uma guerra ancestral, uma guerra que não para nunca, contra a nossa família. Essa é uma das principais guerras. O diabo quer destruir nossa família, não sei se você sabia disso, mas se tem algum problema, se está com algum problema com seu cônjuge, com seus filhos, com algum irmão, não fala com o irmão, não liga para o irmão, está ofendido com o irmão, isso, aquilo, há um demônio por detrás disso, não é a pessoa. Tem Satanás por trás disso, planejando, orquestrando tudo para trazer destruição, divisão com sua família. Amém? Estão aqui? Não veja as pessoas como causantes do problema. Existe uma causa espiritual, uma raiz por trás de cada problema. Tem um demônio por detrás. Você está entendendo? Então, há uma guerra espiritual muito grande pelos recursos. Que o diabo não quer que você prospere. Então por isso que as pessoas ficam endividadas o tempo todo. Tem pessoas que ganham uma fortuna, malgastam todo pensando que
o dinheiro é para sempre, então começa a malgastar, desperdiçar. Já ouviu histórias de pessoas que ganharam a loteria, que ganharam Mega Sena, não passou um mês, 2 meses, não tinha um bendito centavo. Acontece com os esportistas, acontecem com pessoas famosas que ganham uma fortuna e derrocham, desperdiçam tudo. Preciso que você entenda isso. Há um demônio por detrás de tudo isso, para poder destruir a pessoa. Então, eu venho te falar sobre a guerra que existe nesse momento. Outra guerra que muito pontual e dá para perceber que existem guerras por territórios. A guerra pelos territórios. Por isso que a igreja não tem unidade. Quando se junta nos grupos dos pastores, todo mundo é invejoso do sucesso dos outros. Ao invés de estarmos nós celebrando o sucesso quando alguém recebe Jesus, quando alguém se batiza, ele fica de olho grande quando o outro tem sucesso. E aí fica soltando praga, dizendo todo tipo de coisa. Os cristãos não sabem andar em unidade. Por isso a gente precisa se vigiar e não permitir que Satanás entre. Nós precisamos respeitar os outros ministérios e outras igrejas que fazem a obra do Senhor. Amém? Estão aqui. E existe uma guerra pelas almas perdidas. Há uma guerra campal, uma guerra brutal contra as almas perdidas. O inimigo não quer que uma pessoa conheça Jesus. Por isso, a gente precisa contra-atacar, trazendo mais pessoas para essa igreja. Amém? E eu declaro e profetizo que é uma igreja ganhadora de almas aqui. No domingo que vem, no fim de semana que vem, você vai ter um convidado para que ele conheça Jesus. Pelo amor de Deus, não pode ficar calado. Essa igreja tem que estar cheia, porque nós temos o chamado de ganhar almas, as almas perdidas, a sua família, seus amigos, seus irmãos. Precisamos convidá-los para que eles estejam aqui ganhando o presente mais valioso de todos, que é a salvação em Jesus Cristo. Amém? O perdão dos pecados. Que maravilhoso isso. Amém? Você vai trazer um convidado aqui na próxima semana. Amém? Quem diga amém. Amém. Por favor, não podemos ficar calados. Não podem calar nossa boca. Em nome de Jesus. Qual é o problema? Temos uma guerra, mas a gente esqueceu que Deus nos deixou equipados com um poder e uma autoridade desconhecida que a gente não sabe como usar. Quando Jesus foi, deixou a autoridade sobre a igreja. Então, uma das coisas que nós precisamos urgente poder ter um entendimento, uma revelação, é sobre a autoridade que Deus te deu, que você não está usando. Sabe o que acontece? Por falta de conhecimento, você fica apanhando do diabo. Cada vez vem um problema, só sobrevivendo, só sofrendo os ataques. E você ora, você intercede, pede oração, mas fica assim o tempo todo, apanhando do diabo, o diabo batendo em você. E você permitindo que o inimigo te ataque. Chega disso. É hora da gente começar a devolver o ataque. Porque a Bíblia diz: sometei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você está entendendo? Você precisa ativar o lado guerreiro que é em você e não permitir que isso aconteça. Você precisa ter uma revelação e um entendimento sobre o poder e a autoridade delegada que Jesus Cristo te deu. Preste bem atenção que eu vou falar agora. Como nós preparamos a noiva, eu falei isso alguns temas, mas essa área aqui é uma área que todos nós precisamos aprender, desenvolver um conhecimento da palavra de Deus sobre esse tema e receber o poder e a autoridade que Deus nos deu para podermos vencer a batalha sobre nossa família, sobre nossas finanças, sobre nosso ministério, nossa saúde. Amém. E aqui estou para poder ensinar isso a vocês. E isso que Deus está falando comigo nesse tempo. Deus pede de mim de poder abrir minha boca e compartilhar os princípios da palavra de Deus para você poder andar na autoridade delegada que Deus te deu. Basta
de permitir o diabo chutar em você, te socar, te bater em você tanto como problema. É hora de você se levantar na autoridade e dizer: aqui a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Meu matrimônio, meu casamento é de Deus. Amém? Se não toca em nós, em nome de Jesus, sai embora da minha família, dos meus filhos, em nome de Jesus. Já é hora de você se levantar no poder e na autoridade que Deus te deu e declarar e profetizar sobre teus negócios, sobre teu trabalho, sobre tuas vendas. Aqui eu sou dizimista, eu sou ofertante, então você não toca nas minhas finanças. Amém? Então, por favor, entenda da importância de você ter uma atitude de pôr limites às forças do inimigo. Deus espera que você tenha autoridade diante das muitas lutas que se te enfrentam. Por favor, e agora vou mostrar o que diz a Bíblia. Será que estou só falando conversa fiada? Abra Apocalipse, eu vou ler alguns versículos da Bíblia, o que Deus disse. Jesus disse no livro do Apocalipse para as 7 igrejas do Apocalipse. Preste bem atenção. O Espírito Santo dá uma visão muito forte para João na ilha de Patmos, e ele recebe as mensagens para as igrejas. No Apocalipse 2, ele dá uma palavra para a igreja de Éfeso. E ele dá uma palavra para cada igreja, uma mensagem específica, né? Eu conheço capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Ele, depois de falar tudo o que fala, no final diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga comigo, vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está, amém, aleluia, aqui diz vitorioso, gostei. Capítulo 2, versículo 11. A cada igreja dá uma instrução específica. A igreja de Éfeso disse: você caiu, se esqueceu do primeiro amor, arrependa-se, pratique as boas obras, você é um cara legal, você faz um trabalho árduo, mas caiu e se esqueceu do primeiro amor. Mas aqui dá uma mensagem específica no final da mensagem para a igreja de Éfeso. Vamos para a igreja de Esmirna. Diz, versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a primeira morte. Aqui, isso me chama muito a atenção. Aquele que vencer. Vamos à próxima igreja, que diz assim na próxima igreja. Para a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Achou? A palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca com um nome novo nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor, aquele que vencer, onde está? Aquele que vencer, me chama a atenção, fala muito comigo. É a terceira igreja, a mesma coisa. Vamos para a próxima igreja. Por favor, anote na sua Bíblia, sublinhe, coloque, destaque bem, que chame sua atenção. Isso aqui Deus está falando comigo. Carta à igreja de Tiátira, capítulo 2, versículo 26. A palavra diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações da terra. Que tremendo, aleluia. Aquele que vencer, quarta igreja. Deus está falando com cada igreja. Escuta, você não está vendo aí um denominador comum? Você não está vendo aí que Deus está esperando das igrejas que elas sejam vitoriosas? O que vencer, aquele que vencer, ao vitorioso. Então, gente, não dá para você ficar perdendo mais batalhas. Chega de perder as batalhas. Chega.
Esse é o tempo de você separar a autoridade do Senhor Jesus. E não é a pastora, o pastor que vai lutar tuas guerras, menina. Nenhuma outra pessoa. É você que tem que lutar. É você que tem que separar na autoridade do Senhor Jesus e colocar limites ao diabo. E deixar bem claro, Satanás, aqui você não vai atrapalhar na minha casa. Amém? Em nome de Jesus, receba isso. Eu não sei você, eu me cansei de perder batalhas na minha vida. E eu não faço isso nunca mais. Não quero mais. Porque não é a vontade de Deus. Se eu perder, toda uma maldição vou lançar contra a minha família, minha descendência. Meus filhos vão ser perdedores. Você está entendendo? E eu não quero que nenhum deles perca as batalhas do Senhor. Então eles vão ver um pai que luta até o fim. E isso você precisa se levantar e ficar assim firme. Em nome de Jesus, dizer que você vai lutar a boa batalha da fé e você vai vencer em nome de Jesus. Porque tudo aquilo, disse, tudo posso naquilo que me fortalece. Amém? Vocês são mais do que vencedores, diz o Senhor. Vamos para a próxima igreja. Carta para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5 e 6. A palavra de Deus diz em Sardes: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Que linda promessa! Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Vamos para Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Versículo 11, vamos a 11. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Que lindo. Que linda promessa, né? Amém. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Oh, irmão, Deus espera que você vença as batalhas. Não se acomode, não entre na zona de conforto. Há uma arma poderosa nas suas mãos. Precisa usá-la. Não é uma arma só, são muitas armas que Deus deu para você. Precisa começar a usá-la. Não é justo você perder as batalhas do Senhor. Um dos tantos atributos de nosso Deus, se você estudar os nomes de Deus, você vê que Ele é Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Ele é Jeová Nissi, o Senhor, o estandarte. Ele é nossa bandeira. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele tem muitos nomes, mas tem um nome em particular, né, que é Jeová Sabaoth. O que significa Jeová Sabaoth? O Senhor dos exércitos. Imagina só, nosso comandante-chefe. O Deus que temos é um soldado, é um guerreiro, um comandante. E ele não perde nenhuma batalha. Aleluia. Um aplauso para Deus. Tudo isso que está vendo agora, você vai ver, né, como o inimigo é derrotado. Toda essa história termina com Satanás sendo amarrado por 1000 anos no milênio. Amados, Deus quer nos fazer entender esse princípio da autoridade divina. E eu preciso que você entenda. Tem mais uma aqui, eu vou terminar para... Não gosto de deixar as coisas pela metade. Vou terminar dizendo aqui, versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Muito bem, Davi. Acho que vou lhe contratar como meu assistente, viu? Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Diga comigo, aquele que vencer. Eu vejo que temos um Deus que espera de nós que nós vençamos as nossas batalhas. Amém?
não pode se dar o luxo de perder sua batalha. Não pode. Não tem opção. Para Deus não tem opção de você perder nenhuma batalha. Por isso Deus, um dos seus tantos atributos, irmã, Ele é um Deus da restituição. Ele restitui quando você perde. A restituição é uma amostra tão grande da graça de Deus. Você não merece, mas Deus fica triste quando você perde. Então Ele vai e faz algo especial para você. Ele envia um anjo, Ele faz algo sobrenatural. E aquela pessoa que estava passando uma humilhação por ter perdido algo, vem nosso Deus de amor e Ele restitui. Traz restituição. Fez isso com Ana, que não podia ter filhos. E o Deus da restituição deu um filho para Ana, quando parecia impossível. Ele ouviu o seu clamor. O Deus restituiu para Mefibosete, um aleijado que não podia caminhar, que ele era mendigo, ficou escondido, oculto por muitos anos. De repente o rei um dia chamou a ele e ele o fez assentar na mesa do rei. Esse rei era Davi, porque tinha feito uma promessa com Saul. Eu vim hoje te dizer que temos um Deus que não quer que você perca nunca. Por isso Ele fez e abençoou tanto José. Ele deu uma palavra, uma promessa. E José tinha tudo para ser um perdedor, um derrotado, um humilhado, um escravo. Mas quando uma pessoa tem uma promessa de Deus, uma bênção de Deus especial, ele no meio da dor ele vai prosperar e vai se tornar, vai reinar em vida, porque há uma promessa sobre ele. Deus é um Deus de restituição. Isso é que faz que Deus não permita que você perca nenhuma batalha. Ele não quer. Então esse é o momento, meu irmão, minha irmã, para você entender que a palavra de Deus te dá um direito especial para você viver a vida vitoriosa para Ele. Amém? Estão aqui? Agora bem, essa palavra que estou compartilhando aqui se chama o fundamento da autoridade de Deus. Como que respaldamos biblicamente o que eu estou falando? Bom, acabo de compartilhar algumas promessas sobre o vencedor que Deus espera que você seja. Eu vou compartilhar uma história muito interessante que está na Bíblia sobre o centurião. Mateus capítulo 8. Mateus 8. Ninguém está dormindo não, né? Não? Estão recebendo. Mateus capítulo 8, versículos 5 até o 13. A Bíblia conta que entrou Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um vá, a ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, escuta só, admirou-se. E disse aos que seguiam: eu lhe digo a verdade, gente, eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Autoridade. Autoridade. Quem entender a autoridade, comece por aqui. Toda a autoridade foi dada para Jesus, nos céus e na terra. Deus comissionou os discípulos e lhes deu autoridade para que possam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um dos grandes erros da igreja, que jamais dos jamasses
Deus esperava que nós fizéssemos a sua obra sem seu poder e sua autoridade. Aí nós pensamos que somos tão espertos, queremos fazer as coisas com nossas próprias forças, com nossa própria prudência, nosso próprio entendimento. Impossível fazer a obra assim. É por isso que tem tantas batalhas, que estamos tentando fazer a obra com nossos próprios recursos. Não queremos incomodar a Deus. Não queremos orar. Nos custa ter uma vida de oração, porque todo mundo ocupado, né? Eu não sou melhor que você, gente. Não sou melhor que você. Mas eu fiz um esforço. E eu faço todo dia, me obrigo a mim mesmo para poder ter um tempo de oração. Para poder estar na presença dele. Para não vir aqui nesse altar e abrir minha boca assim, cheio de meu próprio conhecimento. Caia por terra. Eu sei que minha irmã jamais me convidaria assim. Mas eu quero hoje te falar, nunca, jamais pretenda fazer a obra do Senhor sem o poder e sem a autoridade do Senhor. O poder do Espírito Santo. A autoridade que Deus te deu para poder pisar as cabeças da serpente, dos escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Aí o crente fica com medo do diabo, porque ele não conhece o poder de Deus. Aí fica tudo parece que o diabo é mais forte que Deus. Então os cristãos têm medo de entrar em guerra, justamente porque pensam, o diabo deles, o tamanho do diabo é maior que o tamanho de Deus. Aí não quer entrar na batalha por medo das retaliações, por medo da vingança do inimigo, que vai ter uma retaliação. Você precisa ter um entendimento do Deus que você serve. Ele é todo poderoso. Ele é o Deus de milagres. Ele é um Deus forte. Diga amém. Ele é um Deus que tem um braço forte. Ele somente com uma palavra caem por terra todos os demônios. Tente, você experimente o nome de Jesus na sua vida. Não sei se às vezes você, quando come uma pizza, tem um pesadelo de noite. Às vezes vem, ou porque você talvez não orou, né? Muitas vezes pessoas têm pesadelos porque não ora de noite. Não vá dormir se você orar com seu marido. Amor, vamos orar pela noite. Não existe palavra mais poderosa. Vamos orar pela noite. Vamos orar para ter um bom sonho, um bom descanso. Amém? Quantos casais tem aqui? Deus está falando para algum casal, não sei qual, mas vamos orar pela noite. Porque o inimigo fica rondando, dando voltas como um leão, quem possa tragar. Aí você vai dormir e vem os problemas, os pesadelos, os ataques espirituais. Tem pessoas até que manifestações visíveis de coisas assim de noite. Meu Deus do céu, que é isso? A casa precisa de libertação. Mas você tente usar o nome de Jesus e as trevas vão embora. Na hora do pesadelo, só você pronunciar o nome de Jesus, toda aquela batalha já foi embora. Amém? Então, por favor, receba isso hoje. O fundamento mais importante da autoridade delegada por Deus está aqui na palavra. Toda potestade me dada. Existem duas palavras que precisa entender. Vamos falar disso nas próximas aulas, pastora Cláudia. Exousia, que é a autoridade, o direito legal, e dunamis, que é o poder de Deus. Você gostaria de aprender essas coisas? Sim, sim. Sabem que vamos ter um curso, né? Que vamos fazer um curso online. Tem montes de guerreiros que vão participar desse curso online. Amém? Sim? Então, quero todos vocês participando dessa aula. Vamos entender todos os princípios, os conceitos sobre a autoridade que Deus nos deu. O que é autoridade? O que não é autoridade? Vou te dar um exemplo do que não é autoridade para você entender. Teve um camarada chamado Eseva, um sacerdote, que ele falou com seus filhos, disse: olha, tem um Jesus aí. Quando os discípulos dele começam a orar,
os demônios vão embora. E ele começou olhando e ele pensava que era só copiar e colar. Copiar e colar. Vamos fazer o mesmo? Então, tudo bem. Ele foi e tentou fazer. Vamos ver o que a palavra de Deus diz que aconteceu com os filhos de Seba. Para você entender o que não é autoridade divina. Atos, capítulo 19, versículos 13 ao 16. 19, versículos 13 ao 16. A palavra de Deus diz que alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Talvez fizeram diferente, né, pastora? Eu só estou assim, fazendo um sketch. O que faziam isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Aí um dia o espírito maligno lhes respondeu: o quê? Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Então um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, e espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados do temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Precisamos ter uma comunhão com Deus para termos autoridade. E aí que entra tudo que vocês aprenderam até o momento. Antes da autoridade, você precisa crescer no seu relacionamento com os senhores. Se você tem intimidade, então o Todo-Poderoso vai te cobrir com seu sangue precioso. Amém? Então todas as batalhas você vai vencer, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Amém? Aí os filhos de Seba tentaram fazer o mesmo que os discípulos faziam. Aí quando aconteceu esse desordem aí, e aí eles mostraram que eles não tinham intimidade com Jesus. Eu estou terminando, viu? Quero que vocês recebam a importância desse princípio, desse fundamento. Só para poder entender bem sobre a importância da autoridade e como você precisa ter essa mesma autoridade em nome de Jesus. Lá na Argentina, nos anos 80, houve um grande avivamento. Algo maravilhoso aconteceu no nosso meio lá. Uma das tantas coisas é que eu e minha família ficamos salvos e aceitamos Jesus. Nos anos 80, Deus usou um grande evangelista chamado Carlos Anacondia. Esse homem, incrível a história dele. Eu queria te contar algo que aconteceu numa de suas campanhas. Deus usava ele em poder, em autoridade, em milagres, em curas divinas, em coisas incríveis. E eu preciso hoje vir te falar sobre como é que funciona a autoridade. Esse homem se encheu do Espírito Santo, um empresário, um industrial, um homem que tinha uma fábrica. Ele amava tanto Deus. Quando ele conheceu Jesus, ele disse: olha, eu vou renunciar a tudo, eu vou entregar essa fábrica, eu vou para o mundo todo para servir a Deus. E Deus disse: não precisa fazer isso. Você vai me servir através daquela fábrica. Olha só como foi sábio essa decisão. Deus falou com ele. E graças àquela fábrica que ela tinha, aquela indústria, ele financiou suas campanhas evangelísticas com o dinheiro que ele ganhava da fábrica, da indústria. Mas que tremendo foi isso. Eu li um livro dele chamado Escuta Bem, Satanás. Assim se chama o livro. Oíme Bien, Satanás, em espanhol. Eu li, as histórias são tão extraordinárias. Quem você quiser o livro, eu posso mandar para você pelo seu WhatsApp, pelo PDF. Mas é melhor comprar, né? Você compra aí. Escuta bem, Satanás. Esse era o grito de guerra de Carlos Anacondia. Quando ele subia e nas suas campanhas, ele pregava, tinha uma palavra bonita, evangelística, todo mundo aceitava Jesus. Aí quando chegava a hora de fazer, ele orava por liberação. Deus usava no ministério da libertação.
E ele, quando levantava seu grito, escuta-me bem, Satanás, ouça bem, Satanás, e ele começava, pá, pá, pá. As pessoas caíam todas endemoniadas, cheias de demônios aí. E graças a Deus tinha uma equipe que ajudava eles, e as pessoas se libertavam e recebiam Jesus. É uma coisa tremenda. Em todos os países aconteceu isso. Onde ele ia, Deus usava ele na libertação, em cura divina. Certa vez, ele estava numa cidade da Argentina, num bairro, um bairro bem perigoso. E tinha um pessoal que jurou matá-lo, a morte dele. Jurou a morte do evangelista Carlos Anaconda. Ele disse: olha, esse cara está tendo tanto sucesso que vamos matá-lo porque estão tirando nossos membros, integrantes de nossa gangue, do mercado das drogas, por culpa desse pastor. E o pessoal ficou com raiva deles, os narcotraficantes, as pessoas, os chefes da máfia. Rapaz, vou terminar com essa história aqui. Isso aqui aconteceu, que eu fico muito impactado. Diz que quando eles planejaram no final do culto, se juntaram os 3 ou 4, eles iam matar, acribilhar ele a balaços. Quando ele saiu do culto, ele estava feliz e contente, como sempre, subiu num fusquinha e já estava voltando para casa com sua esposa. E viu o povo que saía do meio da escuridão, se aproximando dele. Ele levantou a mão. Oh, a paz do Senhor, meu irmão. Ele levantou a mão e ele falou assim: ei, a paz do Senhor, amém. Deus abençoe você. Se foi embora. Quando ele levantou as mãos, todos eles, pum, 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 todos caíram no poder, desmaiados. O poder de Deus que fluía através desse homem era tão grande. Todos caíram no chão com suas armas na mão. No dia seguinte, eles voltaram para a campanha, para o culto. E eles confessaram que iam matá-lo. E entregaram as armas. E esse dia eles receberam Jesus. Vou te contar. O poder e a autoridade desse grande evangelista era tão grande que ele, através das décadas de serviço, ele juntou facas, pistolas, revólver, todo tipo de armas. Tinha uma coleção de armas de pessoas que tentaram matá-lo e nunca conseguiram, cumprindo-se a palavra que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? Que Deus poderoso! Isso que Deus fez, testemunho tão maravilhoso da vida desse homem. Eu não sei você, amados, mas eu desejo tanto, tanto ver o poder de Deus na minha vida. Eu não quero ter mais medo, não quero ser medroso. Mas é porque a batalha existe, viu? É real. Mas aí é que você precisa ter fé para exercer a autoridade do Senhor. Desde que comecei, veja só, pastor, já termino aqui. Desde que comecei a ministrar sobre a autoridade, você não faz ideia de todas as lutas que teve. Todas as batalhas. Já vou estar furioso, não quer que eu ensine isso aqui? Mas eu tenho essa missão de poder compartilhar, ensinar sobre o poder e a autoridade da igreja. Teve um dia que saí caminhar perto da minha casa, lá tem um lugar, uma área rural. Fui caminhando e foi aquele dia do vento forte, né? Aquele vento forte. Teve como um ciclone, um furacão lá perto da minha casa. E eu fiquei andando por aquele lugar todo inocente. Chegou o pessoal da CPFL gritando para mim: você está doido? O que está fazendo por aqui? Você quer morrer? Ele falou assim: não está vendo todos os cabos, os fios aí? Isso mata, sabe? Tá certo, você não sabia. Mas eu estava andando, fui a buscar Deus, né? Fui a orar. Mas a morte passou tão perto de mim, é verdade. Tínhamos fios, uns cabos e estava corsetando ele. Esse mesmo dia aconteceu o negócio da Covid, teve um dia com muito refluxo. Então, teve uma batalha por estar ensinando isso aqui. Existe uma batalha. Mas Deus seja louvado que essa noite a palavra foi ministrada para a sua vida. Será que valeu a pena eu vir desde Paulinha até aqui para falar com você sobre a autoridade? Será que valeu a pena o esforço? Será que
valeu a pena? Para chegar até você com esta palavra? Eu acredito que sim. E Deus quer fazer muito mais pela sua vida. Amém? Fique de pé, por favor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Deus está aqui nesse lugar. E Ele está querendo usar e levantar sua vida para a glória dEle. Como instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu Santo Espírito. Declaro e profetizo sobre a igreja aqui presente. Sobre cada vida, cada pessoa. Senhor, estamos ministrando o poder de Deus neste lugar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu resisto todo o diabo, demônio, tentando oprimir a vida dos meus irmãos. Eu ordeno a retirada de Satanás na tua vida. Em nome de Jesus, toda maldição lançada contra a tua casa, contra a tua família, contra teus filhos, contra teu ministério, contra teus negócios, contra seu trabalho, é desfeita na autoridade do nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, vem com poder sobre cada vida que está aqui presente. Coloca a tua mão na cabeça e diga comigo: eu renuncio, em nome de Jesus. Coloca a tua mão na cabeça, em nome de Jesus, e diga assim: eu renuncio todo espírito de morte na minha vida, toda maldição, todo ataque do inimigo espiritual, caia por terra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Declaro a vida vitoriosa sobre a tua vida. O poder do Espírito Santo se manifestando. Traga a tua presença na vida de nossa família, de nossos filhos. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai, a cada vida que está aqui presente. Caia por terra, Senhor, toda sentença de derrota, de morte. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, seja cheio e vestido do poder de Deus, até transbordar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de poder, toca, cura, liberta, restaura, Senhor. Renova a vida de teus filhos, em nome de Jesus. Diga amém, amém, amém. Aplauda Ele.